Jesus, a paz verdadeira que o mundo não pode lhe oferecer. Multidões e multidões, em sua busca incessante por paz, procuram a paz nos prazeres mundanos, procuram a paz nas religiões, procuram a paz, batem em várias portas e não a encontram, porque a paz é Jesus. Jesus não é uma religião. Cristianismo não é uma placa de igreja, não é um conceito, etc, etc, uma filosofia. Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, e que quer te abençoar, mudar a tua história, mudar a tua vida e abrir caminhos para você. Desbloquear os seus caminhos. Aquilo que parecia estar perdido, o que parecia não ter mais solução, pode ser mudado pela força da oração. Você vai falar com Deus, apresentar a Deus o que você precisa da parte do Senhor e vai falar com Deus. Muitas vezes até pelas madrugadas. Meu irmão, minha irmã, Deus não resiste a um coração quebrantado, o rosto molhado, o joelho dobrado. Deus não resiste a um coração sincero. Se apresentar ao Senhor, chegar na presença de Deus sem máscaras. A Deus nós não enganamos. E com Deus nós não fazemos joguinhos emocionais, porque não funciona. Você vai precisar se adequar. Você vai precisar obedecer princípios cristãos, princípios bíblicos. Eu vos trago a palavra de Deus, sempre aqui vos trazendo uma palavra amiga, a palavra da cruz, a palavra do evangelho, uma palavra motivacional, para que você conheça os princípios bíblicos e possa aplicá-los na sua vida pessoal e prosperar em meio à crise. Glória a Deus. Pregador, mas e se Deus não fazer nada? Eu já estou tão cansado. Já confiei em tanta coisa, já confiei em tanta gente, já bati em várias portas. Já procurei vários tipos de religião. E minha vida está toda conturbada, ainda não encontrei a paz. Jesus não é uma religião. Ele é a porta. Para você que já bateu em várias portas, procure a porta que é Jesus. E Ele vai mudar a tua história. Você vai falar com o Senhor em meio às adversidades, em meio às tribulações da vida. Glória a Deus, você tem um chamado, meu irmão, minha irmã. E o chamado não nos isenta de passarmos por algumas adversidades na vida, algumas intempéries na vida. Porém, diante das agrúrias do dia a dia, as dificuldades que passamos, às vezes nós vamos ter que matar um leão todo dia. Mas é com Cristo que nós vencemos. Se com Deus está difícil, imagina sem Deus. Então, a partir do momento que você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele faz por você o que mãos humanas não podem fazer. O que o homem não pode fazer por você, Jesus faz. O que nem você consegue fazer com suas forças humanas. É mesmo, pregador. Eu já fiz tudo que eu podia. Esgotei o meu depósito de forças, de boa vontade. Fiz tudo o que eu podia e até agora nada resolveu. É hora de Jesus fazer. Reconhecer que Ele é Deus
e que Ele faz na tua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Então nós precisamos orar, falar com Deus, tocar o coração de Deus e pedir: Senhor, faz uma obra na minha história. E muitas vezes nós vamos dobrar o joelho e falar: Senhor, por esta causa eu dobro o meu joelho, Senhor. Tem misericórdia do teu servo, Jesus. Você vai ver as coisas mudarem para você. Quem muda é Deus. Muda destinos. Muda histórias. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece toda a tua história antes mesmo de você nascer. Porém, você tem diante de ti dois caminhos. Duas portas, porta estreita, porta larga. Você tem dois caminhos e você vai escolher. Ele te dá a opção de escolha. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. A escolha é tua. Oportunidades surgem diante de nós todos os dias. Deus fala conosco a todo tempo, a todo momento. Mas nós não percebemos, não ouvimos a voz do Senhor. E não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo que fala conosco. Quando Deus quer falar, meu irmão, Ele fala até através do vento, através da natureza, das árvores. Você sente a presença de Deus e Deus está ali falando contigo. E Ele fala contigo agora: meu filho, minha filha, levanta a tua cabeça que eu vou mudar a tua história. Vou abençoar a tua vida. Se você crer, receba. Glória a Deus. Salmo 37. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. E tudo Ele fará. Versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Deus fará sobressair a tua justiça. Deus vai te destacar, te honrar. E Ele vai te abençoar quando Ele se levanta na tua vida como o sol do meio-dia. É o período do dia em que o sol está mais forte no céu, mais ardente. E o Senhor vai te honrar. Ele vai se levantar na tua vida como o sol. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Glória a Deus. Então, se até aqui a tua causa parecia não ter solução, Deus, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o juízo como o sol. Ele vai te honrar. Mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Primeira coisa é entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar. Confiar no Senhor. Confiar que Ele é Deus, que Ele tem poder de mudar a circunstância, mudar a situação, abençoar a nossa vida, mesmo diante das adversidades. Porque nós temos o costume de tentar ou querer estar no controle de tudo. Queremos dominar a situação. E existem pessoas que têm o costume de manipular as pessoas, tentar manipular a realidade em sua volta, o meio social ao qual está inserido, e quer estar no controle, quer saber de tudo, quer saber de todos os assuntos, quer manipular as pessoas, quer influenciar as pessoas. Pessoas manipuladoras. E a necessidade de entregar totalmente a nossa vida ao Senhor. Confiar que Ele é Deus, que Ele está no controle. Entregar o nosso caminho ao Senhor e deixar Deus trabalhar. Muitas vezes nós até achamos que entregamos. Senhor, eu entrego esse problema aqui na tua mão para que o Senhor venha resolver, soluciona esse problema, resolve para mim, Jesus. E ao decorrer do dia, nós começamos a pensar no problema novamente. Estamos sempre lembrando ali e nos esquecemos que nós entregamos para Deus.
Como é que você quer que Deus trabalhe se você vai lá, entrega e depois você vai lá e assume o controle novamente? Ou você confia em Deus, meu irmão, totalmente, ou não confia. E Deus não trabalha nesse meio termo. Não existe em cima do muro para Deus. Não existe meio termo para Deus. Ou você entrega totalmente o teu caminho ao Senhor e confia nele, ou não entrega. Então, a primeira coisa é entregar, confiar no Senhor. E a segunda coisa é, primeira coisa, entregar. Segunda coisa, confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiar em Deus. Após ter entregado uma causa nas mãos do Senhor. E você ter paz, sem ansiedade, e confiar que Deus vai fazer para você, por você. E Ele faz, e Ele trabalha. Não é passividade, meu irmão. É ter descanso, é descansar totalmente no Senhor. É ter confiança, aleluia, que Deus é Deus e quando Ele pega uma causa, Ele resolve. A diferença de obter as bênçãos que nós tanto desejamos da parte de Deus e não receber. É você confiar, ter fé. Hebreus 11. Ter certeza das coisas que se esperam. Ter o firme fundamento, a prova das coisas que não se veem. Então, a partir do momento que você, nesse relacionamento com Deus, né, de entregar, de confiar, você ter certeza que vai acontecer, você está ali entregando os teus problemas a Deus, você vai vencendo situação por situação. Às vezes você olha um patamar, ou algo que você quer alcançar. Você não consegue dar aquele passo de estar aqui embaixo e já dar aquele salto quântico, né? E já está lá em cima. Mas na escada da vida você vai subindo, galgando degraus. Uma coisa de cada vez. Sobe o primeiro degrau. Venceu a primeira dificuldade. Venceu a primeira adversidade. Aí vai para o segundo. Vai para o terceiro. Vencendo as adversidades do dia a dia. Na presença do Senhor. É uma progressão gradativa. E um degrau de cada vez. Até chegar no alvo ou no patamar que você deseja. Nada acontece por acaso. Deus trabalha no sobrenatural, Ele trabalha no milagre. Mas você precisará ter o seu amadurecimento na sua vida cristã, adquirindo experiência, maturidade, para que você possa, quando assumir a postura ou a posição ao qual Deus vai te colocar, Deus te chamou para aquele cargo ou para aquela posição ali, você ter maturidade, ter experiência e saber administrar aquilo que Deus te deu. As bênçãos de Deus já estão preparadas para você, mas você já está preparado para receber? Eu desconfio muito dessas pessoas que são, por exemplo, em cargos de igreja, né? Pessoas que recebem lá uma direção de um campo, de um trabalho grande, porque é filho desse ou daquele pastor, e assumem uma grande responsabilidade sem ter grande experiência. Às vezes são imaturos, e essa é a receita da derrota, da frustração. É por isso que nós temos visto muitos escândalos por aí. E a obra de Deus não é a obra do homem que eu faço do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer. É um degrau de cada vez. É você vivendo cada etapa da sua vida e tendo maturidade, experiência, aprendendo cada momento, cada etapa. E quando você chegar lá na frente, você vai chegar com o peso de uma grande bagagem, com experiência, maturidade cristã, porque Deus trabalhou na tua história. Aleluia. Aí as pessoas querem pular etapas. E o resultado é multidões de líderes imaturos, transformando a obra de Deus num caos. Politicagem, prostituição
e etc, etc, etc. Pessoas que não têm estrutura para assumir responsabilidades. São carnais, são meninos e são imaturos. Não tem o conhecimento da obra cristã, da obra de Deus. Precisa conhecer mais de Deus para alcançar grandes patamares. Então, recapitulando. Primeiro, entregar, confiar, deixar Deus trabalhar. E o mais Ele fará. Deus está no controle. Quando Deus assume o controle da tua história e da tua vida, a coisa vai começar a andar. Quando Deus começa a trabalhar, você vai ver que as coisas mudaram, que as coisas estão mudando e que valeu a pena entregar, valeu a pena confiar. E porque Deus está trabalhando, glória a Deus, Ele trabalha para os que nele confiam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que têm uma parceria com o Senhor. Senhor, eu estou indo aqui, Senhor. Eu sei que aos olhos humanos eu estou sozinho. É só eu. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Então é eu e Deus. É só eu e o Senhor, meu Deus. Mas eu sei que eu e o Senhor, nós somos maioria. E o Senhor trabalha. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. É Ele quem faz, é Ele quem vai fazer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é você mesmo que Deus quer usar. Você está no lugar certo. Às vezes as pessoas pensam assim, Deus vai me abençoar, vai cumprir a promessa na minha história, lá no estado fulano de tal, lá no outro país fulano de tal. Deus quer te usar onde você está. É aí mesmo. Levante a tua cabeça, comece a buscar a presença do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você verá o sobrenatural de Deus acontecer na tua história, o mover de Deus na tua história. O homem não vai entender como é que tudo aconteceu. Mas ninguém precisa entender nada. Milagres de Deus não se explicam, milagres de Deus se vivem. E você é filho do milagre, chamado para uma grande obra, para uma obra extraordinária. É o sobrenatural na terra através da tua vida. Deus trabalhando através de você. Ele trabalha para os que nele confiam. Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Ele está no controle, meu irmão. Então confia no Senhor. Entrega mesmo o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele vai fazer o mais por você. Glória a Deus. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz. Glória a Deus. E trará o juízo como o sol do meio-dia, ou como o meio-dia. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol, ou como o meio-dia. Glória a Deus. Toma posse da vitória. Confia no Senhor, porque Ele já está trabalhando. Ele vai te abençoar. Viva esse tempo de aprendizado. Viva cada etapa da tua história, para quando Deus te colocar lá, aonde Ele quer te colocar, você ter estrutura para assumir responsabilidades sem vacilar. Sem ter alguém para te apontar depois, esse aí é um imaturo. Esse aí não tem qualificação para assumir tal cargo. Só porque é filho do pastor falando de tal. Pois é, meu irmão. Não pule etapas. Deixa Deus trabalhar na tua história. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero neste momento apresentar esta pessoa, Pai, que está orando comigo agora. Pessoas que precisam demais, precisam tanto de uma resposta da parte do Senhor. E eu te peço neste momento, Espírito Santo, vai tocando neste coração aí, Senhor. Nesta pessoa com crise de ansiedade, Senhor. Angustiada, com pressão ou depressão, síndromes do pânico, crise de ansiedade, todo mal, desaparece aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Deus, visita aí este coração. Senhor, pessoas que estão precisando confiar mais no Senhor, que estão precisando, Senhor, meu Pai, de uma bênção da parte do Senhor. Meu Deus, pessoas que não confiam, Senhor. Não confia, mas também não recebe. Depois reclama do Senhor. Entra nesta causa aí agora,
toca neste coração. E se você crê, recebe, em nome de Jesus. Glória a Deus.